O Dr. Arnaldo acreditava em apenas duas coisas: na precisão do seu bisturi e na sua própria genialidade. Para ele, o hospital era um reino, e ele, o soberano incontestável. As pessoas ao seu redor eram apenas peças em seu tabuleiro, e a enfermeira Lúcia era um peão que ele mal se dignava a notar. Ele a via como um ser insignificante, uma sombra silenciosa nos corredores que ele dominava. O que ele não podia sequer imaginar era que, para além das paredes da UTI, para além do último batimento cardíaco que ele tentaria salvar, existia uma realidade onde os títulos não valiam nada. Uma dimensão onde a verdadeira hierarquia era medida não pela arrogância, mas pela humildade. Esta é a história de como um homem que se achava um deus descobriu que a alma que ele mais desprezava era a única luz em sua escuridão. O que será que o plano espiritual revelou a ele sobre aquela simples enfermeira? A verdade era muito mais profunda do que qualquer diagnóstico que ele já havia feito. Naquele dia, a tensão na sala de cirurgia era palpável. Dr. Arnaldo, com a testa franzida, comandava cada movimento com uma precisão robótica. "Mais rápido, Lúcia, não temos o dia todo!" Ele rosnou, sem desviar os olhos do paciente. A mão de Lúcia, ao lhe entregar um instrumento, tremeu por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Ele a fuzilou com o olhar, um olhar que dizia incompetente. Lúcia não respondeu. Apenas baixou a cabeça, engoliu a humilhação e continuou seu trabalho com a mesma dedicação silenciosa de sempre. Ela já estava acostumada. Há anos, ela assistia à genialidade do Dr. Arnaldo salvar vidas, ao mesmo tempo que sua arrogância feria as almas ao redor. Ela não sentia raiva dele, sentia uma imensa compaixão. Em seus momentos de prece, no silêncio do seu pequeno apartamento, Lúcia sempre incluía o nome de Arnaldo. Ela não pedia por ele, pedia por sua alma. Pedia que um dia ele pudesse enxergar a vida com os olhos do coração e não apenas com a frieza da razão. Mal sabia ela que suas preces criavam um laço invisível, uma conexão que transcenderia a própria vida. Essa história nos faz pensar em quantas vezes julgamos os outros sem conhecer suas batalhas, suas preces, sua força interior. Quero saber de onde você está nos assistindo hoje, de qual cidade ou país. Deixe aqui nos comentários para que possamos nos sentir mais próximos nessa jornada de reflexão. E se você acredita que as histórias têm o poder de curar a alma, já se inscreva no canal para não perder nenhuma lição que compartilhamos aqui. Sua presença em nossa comunidade é muito importante. A jornada do Dr. Arnaldo estava prestes a tomar um rumo que desafiaria tudo o que ele conhecia, um caminho para a verdade. A vida de Arnaldo era uma sucessão de vitórias, cirurgias complexas, diagnósticos impossíveis, o respeito forçado de seus colegas. Ele se embriagava com o sucesso, construindo um pedestal tão alto que já não conseguia ver o chão. Sua família era uma formalidade. Seus filhos o temiam mais do que o amavam, e sua esposa vivia em uma solidão dourada. Ele não tinha tempo para afetos. Sua paixão era a medicina, o poder de enganar a morte. Em uma noite chuvosa, voltando de mais um plantão exaustivo, algo aconteceu. Uma dor aguda no peito, uma falta de ar súbita. O grande médico, o homem que ditava os rumos da vida e da morte, sentiu seu próprio corpo traí-lo. A ironia era cruel. Ele, que tantas vezes esteve naquela posição, agora era o paciente desesperado na maca de uma ambulância.
As luzes do hospital, antes símbolos de seu poder, agora giravam caoticamente sobre sua cabeça. Ele viu rostos conhecidos, mas suas vozes pareciam distantes, abafadas por um zumbido estranho. Tentou dar ordens, explicar seu próprio diagnóstico, mas as palavras não saíam. A escuridão começou a tomar conta das bordas de sua visão. O último rosto que ele viu com clareza foi o de Lúcia. Ela estava ali, ao lado da maca, segurando sua mão. Não havia pânico em seus olhos, apenas uma serenidade profunda e uma lágrima silenciosa que escorria por seu rosto. Ele quis afastá-la, gritar que não precisava de sua compaixão, mas não tinha mais forças. Então tudo ficou escuro, um silêncio profundo. Ele sentiu uma estranha leveza, como se estivesse flutuando. A dor no peito havia sumido. Ele abriu os olhos, esperando ver o teto branco da UTI. Mas o que viu não era nada que ele pudesse explicar. Estava de pé, no mesmo corredor do hospital, mas algo estava diferente. As pessoas passavam por ele, através dele, como se ele fosse feito de fumaça. Ele viu seu próprio corpo na maca, cercado por médicos que tentavam reanimá-lo. Ele gritou, mas ninguém o ouviu. O grande doutor Arnaldo estava morto. Um desespero gelado tomou conta dele. Morte. Não. Para ele, a morte era o fim, o apagar das luzes, a falha final. Não podia ser aquilo. Aquela existência lúcida e aterrorizante. Ele estava preso, um espectador de sua própria tragédia, invisível, inaudível. E foi nesse momento de pânico absoluto que ele sentiu uma presença ao seu lado, uma energia calma e firme, uma voz que não soava nos seus ouvidos, mas dentro de sua mente disse: "Acalme-se, Arnaldo. A jornada apenas começou. Você não está sozinho." Arnaldo virou-se e viu um homem de aparência serena, vestido com simplicidade. Seus olhos transmitiam uma paz que o médico jamais conhecera. "Quem é você?" "Onde estou?" perguntou Arnaldo, sua voz mental trêmula de medo e confusão. "Meu nome é Ambrósio, e você está no umbral, o lugar onde as almas confrontam a si mesmas", respondeu o mentor. Ambrósio o guiou para longe do hospital. O cenário mudava conforme eles avançavam, transformando-se em uma paisagem cinzenta e nevoenta. Figuras sofredoras vagavam sem rumo, presas em seus próprios pensamentos de dor, remorso e raiva. Arnaldo sentiu um arrepio. "Por que estou aqui? Eu salvei vidas, dediquei-me à ciência", protestou. "Você salvou corpos, Arnaldo, mas e as almas, começando pela sua?" Ambrósio questionou com gentileza. Seu orgulho criou um muro ao redor do seu coração. Sua arrogância era uma febre que consumia sua energia vital. Aqui, no plano espiritual, somos o que vibramos. E sua vibração é de solidão e superioridade. De repente, cenas de sua vida começaram a se projetar na névoa. Ele se viu humilhando um residente na frente de todos. Viu a si mesmo ignorando um pedido de ajuda de sua esposa, ocupado demais com um artigo científico. Viu seu filho mostrando-lhe um desenho e ele o dispensando com um aceno de mão. Cada ato de frieza, cada palavra ríspida era um tijolo no muro de sua própria prisão. O arrependimento começou a surgir, não como um pensamento, mas como uma dor física em seu perispírito. Ele sentia a dor que causara nos outros, a humilhação do residente, a solidão da esposa, a decepção do filho. Era insuportável. Ele caiu de joelhos, chorando pela primeira vez em décadas. "A dor é o primeiro passo para a cura", disse Ambrósio, colocando a mão em seu ombro. "É o sinal de que a alma está despertando."
Mas Arnaldo não conseguia ver uma saída. Como posso consertar isso? Como posso voltar? Ele soluçou. Não se pode voltar, mas pode-se seguir em frente. O primeiro passo é entender as leis que regem o universo. A lei de causa e efeito, de afinidade e a lei do amor, explicou o mentor. Há pessoas no plano físico que ainda estão conectadas a você. Suas energias o afetam e as suas afetam a delas. Foi então que um pensamento o atingiu como um raio. Lúcia, a enfermeira. Ele se lembrou de seu olhar sereno em seus últimos momentos. E Lúcia? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. O que há com ela? Ambrósio sorriu. Ah, Lúcia, vamos ver. É hora de você conhecer a verdadeira natureza das almas. O guia mostrou a Arnaldo uma janela para o mundo dos vivos. Ele viu seu próprio enterro, viu os discursos formais, elogiando sua técnica, mas nunca seu coração. Viu sua família, unida na dor, mas distante em espírito. Ele era um gênio celebrado, mas um homem que não deixara saudades. Então, a cena mudou para um quarto pequeno e simples. Lúcia estava sentada em sua cama, não com um ar de luto, mas de profunda concentração. De seus lábios não saía som, mas de seu coração emanava uma luz suave e dourada, uma energia que viajava através das dimensões. Arnaldo sentiu aquela luz tocá-lo. Era como uma brisa quente no deserto gelado de sua alma. Pela primeira vez naquele lugar de ecos, ele sentiu alívio. Sentiu paz. A energia dela era um bálsamo para suas feridas espirituais. Ele ficou perplexo. Mas eu a maltratei. Por que ela faz isso por mim? Perguntou ao guia, sua lógica médica incapaz de processar aquele dado. Porque Lúcia vê além da máscara que você vestia, respondeu o guia. Ela não via o médico arrogante, via uma alma em sofrimento, pedindo ajuda da única forma que sabia, através da dor. Onde você via fraqueza, ela via uma oportunidade de amar. A caridade dela não era dar o que sobra, Arnaldo, era dar o que ela tinha de mais precioso, seu tempo, sua compaixão, sua boa energia. Ela respondia à sua escuridão não com mais escuridão, mas com a luz de sua prece. Arnaldo observou a enfermeira, que ele considerava insignificante. Lembrou-se de como ela confortava as famílias, de como segurava a mão dos pacientes que a ciência já havia desenganado. Ele, o médico, lutava contra a morte. Ela, a enfermeira, ajudava as almas a encontrarem a paz na passagem. A fortaleza de seu orgulho ruiu por completo. A hierarquia do mundo, onde ele estava no topo e ela na base, inverteu-se de forma avassaladora. No mundo da alma, ele era o necessitado, o doente. E ela era a gigante, a verdadeira médica, a curadora de espíritos. O que eu faço agora? Arnaldo perguntou, a voz de sua consciência finalmente despida de toda a arrogância. O que você sempre fez, mas com um novo propósito, disse o guia. Você vai curar. O guia o levou para áreas de acolhimento, onde almas recém-chegadas do mundo físico vagavam em confusão. Eram homens e mulheres como ele, apegados ao poder, ao dinheiro, à fama, todos aterrorizados pela descoberta de que a consciência sobrevive à morte do corpo. No início, Arnaldo se sentiu um impostor. Como poderia ele, um recém-curado, guiar outros? Use sua própria ferida como mapa, o guia o instruiu. A dor que você superou é a chave para abrir a porta do coração deles. Ele se aproximou de um espírito que em vida fora um empresário implacável e que agora se desesperava ao ver seu império desmoronar nas mãos de herdeiros indiferentes.
Arnaldo sentou-se ao seu lado, não como um ser superior, mas como um companheiro de jornada. Eu também construí um reino, disse Arnaldo, e o defendi com muros de orgulho, mas descobri que meu reino era minha prisão. A verdadeira liberdade está em servir, não em possuir. Ele compartilhou sua história, sua dor, sua redenção através do perdão de Lúcia. O empresário, sentindo a verdade naquelas palavras, parou de lutar e começou a escutar. Pela primeira vez, Arnaldo não estava curando um corpo, mas tocando uma alma. E ao fazer isso, sentiu uma alegria, uma plenitude que nenhuma conta bancária ou prêmio jamais lhe proporcionou. Ele entendeu que seu conhecimento sobre a mente humana, antes usado para manipular e dominar, podia agora ser usado para libertar. O orgulho o havia isolado. A humildade o estava conectando a todos. Ele continuou seu trabalho dia após dia, encontrando pedaços de si mesmo em cada alma que ajudava. E em todos os momentos sentia a luz distante da oração de Lúcia, o laço invisível que o sustentava. Mas uma pergunta ainda o intrigava. Por que aquele laço era tão forte? De onde vinha aquela dedicação incansável dela por ele? Toda grande dívida do coração pede uma oportunidade de reconciliação, disse o guia, percebendo a dúvida de Arnaldo. O laço entre você e Lúcia é muito antigo, tecido em um tempo que sua mente esqueceu, mas sua alma se lembra. O guia tocou a fronte de Arnaldo e uma compreensão profunda, mais do que uma visão, inundou sua consciência. Ele não viu cenas detalhadas, mas sentiu a essência de uma outra existência. Uma vida onde ele tivera poder e autoridade, e ela, uma posição de extrema vulnerabilidade. Ele sentiu o peso de uma grande injustiça cometida. Uma crueldade nascida do mesmo orgulho, do mesmo medo de parecer fraco, que o dominara como Arnaldo. Ele a havia ferido profundamente, silenciado sua voz e ignorado a luz que ela oferecia. E ele sentiu também o momento final daquela vida passada. Sentiu que, mesmo após a grande dor que ele lhe causara, a última energia que ela emanou em sua direção não foi de ódio, mas de um perdão tão puro e avassalador que criou um eco através do tempo. Aquela compaixão suprema se tornou um compromisso de alma. Lúcia, a alma mais evoluída, escolheu voltar, estar perto dele, não para cobrar a dívida, mas para lhe dar a chance de quitá-la por amor. Ela se colocou em uma posição humilde para que ele, o poderoso, pudesse aprender a verdadeira grandeza. A vida como o Dr. Arnaldo e a enfermeira Lúcia não fora um acaso. Fora um reencontro cuidadosamente planejado pela sabedoria do universo, uma bênção disfarçada de rotina. Ela estava ali para ajudá-lo a curar a si mesmo da doença do ego. A magnitude daquele amor o deixou sem palavras. Ele, que nunca fizera nada por ninguém sem esperar algo em troca, era o beneficiário de uma caridade que atravessou séculos. Não havia mais nada a questionar. Havia apenas que ser grato. Ele finalmente entendeu que o universo não se baseia em punição, mas em educação. E as lições mais difíceis são sempre ministradas pelos professores mais amorosos. Agora, com a alma em paz, ele precisava transformar essa gratidão em ação, com a consciência expandida pelo entendimento dos laços da alma. O trabalho de Arnaldo se tornou sua alegria. Ele não era mais um exilado pagando uma pena. Era um médico em sua verdadeira vocação, um curador de almas. Ele se especializou em acolher espíritos que, como ele, foram prisioneiros do intelecto e da arrogância.
cientistas, acadêmicos, líderes que, ao chegarem do outro lado, viam seu conhecimento material se tornar inútil diante da realidade do espírito. Arnaldo não os confrontava com dogmas ou verdades prontas. Ele usava a própria lógica deles para guiá-los. A ciência busca a verdade através de evidências, não é? Ele costumava dizer. Pois bem, a evidência agora é você mesmo, sua consciência, seus sentimentos, suas memórias. Vamos analisar esses dados. Com paciência e empatia, ele os ajudava a processar a maior mudança de paradigma de suas existências. Ele os ensinava que o amor não era uma emoção a ser dissecada, mas a energia fundamental que move o universo, e que a humildade não era fraqueza, mas o reconhecimento da nossa real dimensão diante do infinito. Muitos dos que ele ajudou se tornaram seus colaboradores, formando uma equipe de resgate dedicada a trazer luz às mentes mais céticas e endurecidas. O médico que em vida mal tolerava uma equipe, agora era o líder amado de uma. Seu nome, Arnaldo, começou a ser conhecido naquelas regiões como um sinônimo de esperança. O médico que cura o orgulho. Ele nunca se sentiu tão realizado, tão completo. Durante todo esse tempo, a conexão com Lúcia permaneceu. Era uma fonte silenciosa de força. Ele sabia que, na Terra, ela continuava sua missão de caridade anônima e que ambos, separados pelo véu da matéria, trabalhavam para o mesmo fim. Ele não tinha mais pressa nem ansiedade. Vivia o presente de seu serviço, grato pela jornada que o transformou. A cura de sua alma não aconteceu quando ele foi perdoado, mas quando ele finalmente se tornou capaz de amar e servir incondicionalmente. Um dia, o guia que o recebera apareceu novamente. "O deserto floresceu, Arnaldo", disse ele sorrindo. "Você transformou seus ecos em canções de esperança. Seu trabalho aqui está concluído. É hora de seguir para novas escolas, novos aprendizados." Arnaldo sentiu uma alegria serena. Antes de partir, fez um último pedido silencioso. O guia entendeu. A imagem de uma senhora muito idosa, de cabelos brancos como a neve, surgiu em sua mente. Era Lúcia, em seus últimos dias na Terra, com o mesmo olhar de paz. Ele a envolveu com a mais pura energia de gratidão que sua alma podia gerar. E do outro lado, ela sorriu, como se sentisse o abraço de um velho amigo, finalmente em paz. Esta história nos ensina que as feridas mais profundas não são curadas por técnicas, mas pelo amor. E que a maior sabedoria não está nos livros, mas em um coração humilde e disposto a servir. Se essa mensagem tocou você, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Assim, nossa comunidade continua crescendo e nos fortalecendo com lições que alimentam a alma. Que possamos ser em nossas vidas a luz que guia, a mão que ampara e o coração que perdoa. Que a paz encontre morada em cada um de nós. Até breve.